Olá, você seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Handbag. Hoje eu vou ensinar você a fazer uma imagem como essa que está aparecendo aqui na sua tela. E é muito simples, é muito fácil. Eu quero pedir perdão pelo penteado de quarentena. Não cortei mais meu cabelo porque a gente meio que não pode sair de casa. Hoje vamos bagunçado mesmo. Então já prepare o seu cafezinho, o seu chazinho, prepara uma pipoca e vem comigo aprender. Então já estamos aqui na tela do Photoshop e vamos criar um novo arquivo 3000 pixels por 3000 pixels, 72 pixels por polegada, RGB, porque a arte é para o computador mesmo, não é para impressão. Eu vou criar aqui preto, fundo preto, porque a nossa arte é escura. Vamos lá, criar. Beleza, aqui eu tenho o arquivo original da minha foto, que eu tirei dentro do meu quarto mesmo, de noite. Ele tá bem escuro, então eu fiz um pós-processamento no Lightroom, fiz um ajuste de cores e de iluminação bem básico, só pra gente conseguir trabalhar essa imagem. Esse aqui é o nosso personagem principal da arte, então eu vou fazer um recorte aqui usando a caneta e máscara de vetor, para não fazermos uma edição destrutiva do arquivo. Caso a gente precise voltar, a gente só apaga a máscara e temos o arquivo original. Eu vou acelerar o vídeo só para fazer o corte e já volto. Beleza, pode reparar que o nosso corte não ficou muito perfeito, mas para essa arte em específico eu não preciso de um recorte muito preciso, então trabalhando assim vai funcionar. Agora nós apertamos Ctrl Enter para criar uma seleção e criamos a nossa máscara de vetor. Vamos apertar V ou clicar nesta ferramenta para mover a nossa imagem para o nosso quadrado. Tranquilo, vamos redimensioná-lo. Beleza. Eu vou virar essa imagem horizontalmente, porque eu acho que ela fica um pouco mais interessante. Então, apertando Ctrl T e clicando com o botão direito, virar horizontalmente, a gente inverte a direção da imagem. Tranquilo. Se você perceber, essa imagem aqui, eu vou criar só uma cor sólida para a gente observar, ela está sem a tampa da cabeça. Então, foi um erro na hora da fotografia, mas eu posso ajustar aqui com o nosso pincel e criar uma tampa aqui para não ficar tão ruim o efeito. Beleza, o ajuste está feito, não ficou perfeito, mas dá para o gasto neste caso, né? Então, vamos apagar essa imagem. Tranquilo, agora a primeira coisa que nós vamos fazer é criar as letras do background, do fundo. Então, com a ferramenta de texto, eu gosto muito de utilizar essa fonte Futura para as minhas artes, porque ela é bem contrastante, ela tem um desenho bacana, ela fica bem em artes grandes. Então eu vou colocar aqui, vamos ajustar o tamanho. Beleza. A cor, eu gosto de utilizar um rosa bem forte para ela. Opa! Um rosinha bem forte, ok. Dá pra mexer um pouco no rio aqui. Beleza. Vamos modificar o texto. Lembrando que a fonte e os arquivos que eu utilizarei nessa videoaula vão estar na descrição para download gratuito, então aproveitem. Beleza, aqui está bem interessante para mim. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos duplicar essa camada, Ctrl J, já temos duas, da mesma cor, na mesma posição, e vamos editar a de baixo para criar o nosso glow, o nosso brilho. Então vamos tirar a visão da de cima só para a gente conseguir ver bem.
Vamos adicionar um brilho externo da mesma cor da letra. Então clicamos aqui com conta-gotas na letra. E aqui você pode ajustar de acordo com o seu gosto. A opacidade, a expansão, deixar um pouquinho mais forte aqui. O tamanho. Beleza. Para mim está bem interessante assim do jeito que está. Clicamos em OK. Ligamos a visão da camada de cima e vamos editar ela agora. Vamos diminuir o preenchimento, ou seja, agora ela não está mais rosa, a gente não consegue ver porque está da mesma cor da de baixo. Criamos um brilho interno. Opa. Um brilho interno da cor branca. Vamos ajustar aqui um pouquinho. Opacidade. Desfoque. É bem pessoal essa parte do trabalho. Você deixa da maneira que te agrada, correto? Brilho interno, ok. Agora eu adiciono um brilho externo para ficar um pouquinho mais forte. Eu coloco um pouco menos de opacidade, só para dar um detalhe mesmo. Ok. Beleza. Nossa letra ficou assim. Agora nós vamos duplicar esses dois textos. Então, seleciona os dois segurando Ctrl. E já aperta Ctrl J. Ctrl J, clicou duas camadas acima. Agora nós podemos arrastar as duas para baixo. Vou colocar nessa distância aqui. Ctrl J novamente. Mais duas camadas. Arrastamos para baixo. Dessa vez mantendo a mesma proporção do distanciamento de cima. Ctrl J. E vamos fazendo assim até lá embaixo. Ctrl J. Beleza. Ficou interessante. Nosso personagem ficou atrás das letras. A gente vai ter que arrumar isso. Mas antes, vamos colocar todas essas camadas dentro de um grupo. Ctrl G. Selecionando tudo. E vamos dar o nome para o grupo de letras. BG de background. Aqui no fundo a gente pode colocar BG. Background. E aqui, personagem. Opa. Personagem. É interessante trabalhar no Photoshop bem organizadinho, porque conforme seus trabalhos vão ficando mais complexos, você vai acabar tendo muitas layers e pode acabar se perdendo. Então, colocando em grupos, colocando tudo bem organizado, você facilita o seu trabalho. Vamos levar as letras para baixo entre o personagem e o background e podemos ajustar um pouco o tamanho aqui. Beleza, tá interessante aqui pra mim. Vamos fazer alguns ajustes no nosso personagem de iluminação. Eu acho que ele está um pouco apagado, então vamos criar aqui curvas. Vamos criar curvas. Vamos linkar as curvas apenas ao personagem. Porque, ó, preste atenção, se nós modificarmos aqui, você mexe nas letras também. E isso não é interessante, não é o efeito que nós estamos procurando. Então, você pode clicar neste botão ou clicar Alt e clicar bem no cantinho aqui, linkando as curvas apenas à camada de baixo. Então vamos fazer alguns ajustes. Ó, repare que só o personagem é afetado por essa camada, por esse ajuste. Beleza, ficou um pouco mais claro. Agora nós vamos colocar um pouco de cor, como se a luz estivesse refletindo no rosto dele. Então nós vamos fazer o seguinte, criar uma nova camada acima do personagem, linkar com ele, como fizemos com as curvas, e vamos utilizar a ferramenta pincel. Usar um pincel redondo macio, a cor eu vou utilizar a mesma da letra, e fazemos um desenho no canto esquerdo. Ficou bem estourado, não é assim que vai ficar. Utilizamos uma opção de mesclagem, luz indireta. Diminuir um pouco a opacidade. Beleza. E eu gosto de criar uma cor azul também, porque ela combina bastante com este rosa. Dá um ar mais futurista, um ar de retrowave, uma arte bem interessante. Aqui vai bastante de gosto também, diminuir um pouco a opacidade. Pintar um pouco no rosto. Beleza, vamos aplicar
uma luz indireta. Podemos deixar a opacidade em 100% porque ela é bem fraquinha. Beleza, já ficou com um efeito bem bacana no nosso personagem. Vamos colocar todas essas camadas em um grupo também. Ctrl G, personagem. Beleza, diminui um pouquinho aqui. Entre as letras e o personagem, nós vamos adicionar uma luz extra atrás dele, uma luz rosa e uma luz azul, para ficar mais realista o nosso efeito. Então criamos uma nova camada entre as letras e entre o personagem. As cores já estão selecionadas, então a gente só vai utilizar o pincel e fazer o desenho aqui como te agradar melhor. Não se preocupe muito, a gente vai ainda fazer um ajuste, vai ficar meio estranho no começo. Apertando a tecla X você inverte as cores aqui, ó. X, inverteu. Então vamos pintar deste lado. E vamos adicionar uma luz direta. Aqui é trabalhamos bastante com gosto também. Você pode utilizar e testando os outros modelos para ver qual que te agrada mais. Eu vou trabalhar com luz direta nesse caso. Diminuir a opacidade, porque a gente não quer que chame muito a atenção, é só um detalhe mesmo. Agora nós vamos continuar com as letras brancas. Vamos criar uma caixa de texto aqui no cantinho. Vamos mudar a nossa fonte para Futura LTBT, a cor branca. E aqui na caixa de caracteres nós vamos alterar o distanciamento. Caso essa caixa não esteja aparecendo para você, você pode vir em janela e marcar aqui caractere. Vamos aumentar bastante, um pouquinho mais, e vamos centralizar. Aqui escrevemos nosso texto. Para mim já está interessante. Lembre-se de manter essa camada acima de todas para ela aparecer. Vou aumentar um pouquinho mais. Beleza. Você pode adicionar mais textos onde achar que pode ficar interessante na sua arte. Eu vou criar mais um texto aqui do lado, só que para manter a mesma configuração eu só vou duplicar essa camada, Ctrl J, e vamos arrastar segurando o Shift aqui para o lado. Beleza, vamos alterar o que está escrito. Ok. Agora nós vamos adicionar uma forma, uma ferramenta elipse. Nós criamos aqui no cantinho, segurando o Shift, um círculo. Não interessa a cor do círculo. O que a gente vai utilizar é a sua borda, então a gente vai escrever em volta. Então vamos pegar a ferramenta de texto e colocar bem em cima da borda, vai criar uma linha em cima do caractere. Então você espera essa linha aparecer e clica. Clicando você vai criar uma camada de texto e aqui você pode escrever o que for interessante para a sua arte também. Beleza. Vamos ajustar este texto. Vou colocar aqui uma Futura HVBT. Diminuir o tamanho para aparecer tudo. Agora nós vamos apagar essa elipse. Ela não precisa estar ali, a gente só precisa do texto mesmo. E se você reparar na nossa arte, dentro desse texto, eu coloquei uma logo do nosso trabalho. Aqui dentro você pode colocar o que você quiser. Pode ser um desenho em PNG com fundo transparente, pode ser algum outro texto, vai muito da sua criatividade. Eu vou colocar a logo da nossa empresa.
adicionamos a logo aqui dentro da nossa arte e vamos redimensioná-la para dentro do texto. Podemos usar o zoom. Beleza. Para manter tudo bem alinhadinho, a gente seleciona o nosso desenho, seleciona o texto e clica aqui para centralizar e centralizar. Tranquilo, já está bem certinho. Agora nós vamos adicionar as texturas. As texturas estarão também no pacote de arquivos que eu disponibilizei. Só arrastar aqui a primeira. Essa textura de papel, eu gosto muito dessa linha que ela tem bem centralizada. Eu gosto de colocar essa linha em cima do nosso texto, porque ele dá um efeito bacana. Então eu diminuo um pouco a opacidade para ver onde ela está aqui. Já está em cima do texto, então colocamos em 100%, arrastamos aqui para baixo e vamos colocar a opção de mesclagem em multiplicação. Beleza, a linha já apareceu aqui no nosso texto, já dá um ar de realismo. Então adicionamos também uma textura de muro, colocamos também acima de letras, alteramos o dimensionamento. E modificamos a mesclagem. Multiplicação também, diminuir a opacidade para parecer mesmo que o neon está no muro. Beleza, já ficou interessante. Para finalizar aqui com os nossos arquivos, nós temos dois arquivos de textura de filme, então trazemos os dois aqui para nossa arte. Vamos trabalhar o dimensionamento. Segurando o Shift você consegue modificar sem manter a proporção. Vamos ver. A outra também fazemos a mesma coisa. Alteramos a opção de mesclagem para clarear. Divisão fica interessante. E divisão. Beleza, vamos diminuir um pouquinho a opacidade para não ficar muito forte. Segurando as duas camadas, eu vou apertar Ctrl E para mesclar elas, criar uma só. Ctrl E. Pode reparar que a opção de mesclagem acabou voltando ao normal, então só marcar aqui divisão novamente. Por que eu fiz isso? Porque eu quero criar uma máscara nesse botão. Utilizando o pincel, nós vamos utilizar o preto para retirar o que a gente não quer que apareça. Então eu vou pintar com o preto aqui em cima do nosso personagem um pouquinho, só para não aparecer muito em cima do rosto. Beleza. Agora, para finalizar e não tornar o acabamento de uma forma destrutiva na arte, eu costumo selecionar todos os arquivos, apertar Ctrl Shift Alt E, vai criar uma nova camada aqui em cima com a arte pronta. Não vai modificar em nada, mas nesta arte nós vamos aplicar o filtro de cores, de pesquisa de cores, e vamos linkar com a layer de baixo. Aqui você vai ter várias opções já de pré-definidas para fazer uma modificação. Ó, você pode escolher qualquer um, mas repare que as cores vão sendo alteradas. Então aqui vai bastante de gosto também. Eu vou ir passando para vocês verem como fica bem interessante o efeito em alguns outros modelos. Ó, vermelho com amarelo, fica bem interessante. Mais escuro. Esse aqui, Fuji Eterna 250D, é o que eu acredito que fica mais interessante para uma capa de álbum, para uma foto de música do Spotify. Eu acho que ficou bem interessante. Eu posso diminuir um pouquinho a opacidade aqui para o efeito não ficar muito forte, bem de leve. E tá pronta a nossa arte. Ela é bem simples, fazendo tudo passo a passo você percebe que é uma arte bem tranquila de se fazer, que fica com um efeito muito interessante. Então, terminamos a nossa arte, ela ficou um pouco diferente da original que eu mostrei no começo do vídeo, mas a temática é a mesma.
As ferramentas são as mesmas. Espero que você tenha entendido como funcionam algumas ferramentas diferentes, novos atalhos, novas formas de organização. Eu espero ter contribuído para você ter aprendido 1% a mais, 0,05% a mais, porque esse conhecimento você vai agregando em cada vídeo, em cada teste, em cada projeto que você faz, e com o tempo você vai ver que as suas artes ficam cada vez melhores. Espero que você tenha gostado. Comente aqui na descrição o que você faria diferente nessa arte, se você colocaria algum brilho diferente, uma textura diferente, cores, talvez um personagem. Vou passar aqui na tela rapidinho só outras artes que eu fiz, para você ter uma ideia de que você, utilizando a mesma base, pode criar o que você quiser. Deixa eu te dar uma dica aqui antes de ir embora. Se você, como eu, nessa quarentena está com bloqueio criativo, faça o seguinte: treine, estude, veja vídeos, experiências, entra no Behance, entra no Pinterest, entra no Instagram, procure referências pra você e treina. Cara, treina muito. Só começa e vai. E pinta. E testa uma coisa nova, testa uma ferramenta, tira uma foto nova. Você vai ver que, saindo da inércia de estar parado, de não estar conseguindo produzir, você vai conseguir colocar a sua criatividade para frente, vai conseguir criar coisas novas, interessantes. Mesmo em quarentena, mesmo com bloqueio criativo, a gente consegue vencer essa merda. Bora!